paz, meus irmãos, boa tarde, tudo bem? Então, estamos aqui hoje para mais uma mensagem, mais uma reflexão, e eu quero falar um pouquinho com você hoje da perspectiva joanina, do livro de João, né, de um dos grandes milagres que Jesus fez. E eu queria, se você pudesse, abrir a sua Bíblia no livro de João, capítulo 9. Vamos ler? Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, esse homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? E disse Jesus: nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. E enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu Jesus no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos dos homens. E então disse: vá se lavar no tanque de Siloé. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: não é esse o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele, mas outros diziam: não, é apenas um homem parecido com ele. Mas ele mesmo insistia, dizendo: sou eu, sou eu. E então perguntaram: como lhe foram abertos os olhos? E ele respondeu: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Eu fui, lavei-me e agora eu vejo. E então eles perguntaram: onde está esse homem? Não sei, disse ele. E então pegaram o ex-cego e levaram até os fariseus. Era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. E então os fariseus também lhe perguntaram como ele tinha recebido a visão. E o homem respondeu: ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos. Eu me lavei e agora eu vejo. E então alguns dos fariseus disseram: esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros perguntavam: como pode um pecador fazer tais sinais miraculosos? E houve divisão entre eles. Tornaram, pois, a perguntar ao cego: que diz você a respeito dele? Foram os seus olhos que ele abriu. E então o ex-cego respondeu: ele é um profeta. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado enquanto não mandaram buscar os seus pais. E então perguntaram: este é o seu filho, aquele que vocês dizem que nasceu cego? Como ele pode ver agora? E então os pais responderam: sabemos que ele é o nosso filho e sabemos que ele nasceu cego. Mas não sabemos como ele pode ver, ou quem lhe abriu os olhos. Perguntem para ele, idade ele tem, falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois esses já haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que seus pais disseram: idade ele tem, perguntem a ele. Eu quero parar por aqui. É um texto longo, mas é um milagre tão lindo, irmãos. E eu queria perguntar para você: o que faria você no lugar de João? Veja bem, João, ele era o discípulo querido de Jesus, aquele que se recostava no peito de Cristo. João andava com Jesus, aonde Jesus estava, João estava também. Poderíamos nós dizer que João era um dos melhores amigos de Jesus. E João escreve esse texto de acordo com a perspectiva dele. Esse mesmo texto, esse mesmo milagre também é retratado no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Lucas. Mas João conta algo peculiar. E eu fico imaginando quando Jesus está caminhando e Jesus, junto com os seus discípulos, enxerga aquele homem cego. Todos viram, inclusive João. E alguns discípulos, talvez Mateus, talvez Lucas, não sabemos, a Bíblia não relata, mas sabemos que alguns dos discípulos de Cristo perguntou: mestre, o que fez esse homem para que nascesse cego? Quem pecou? Foi ele ou foi os pais dele? Quando Jesus dá uma resposta ousada a essa pergunta, Jesus diz assim: ninguém pecou. Como se alguém dissesse: por que vocês perguntam isso? Por que alguém tem que ter pecado? Ninguém pecou.
E isso aconteceu para que se manifestasse a glória de Deus na vida desse homem. Quando Jesus dá essa resposta ousada, ele faz então o grande milagre na vida do cego. Com um pouco de saliva misturado na terra, ele passa aquele lodo, aquele barro nos olhos daquele homem. Aquele homem vai para um lugar chamado Siloé, que significa enviado. E então lá ele começa a ver. E aí acontece algo maravilhoso. Eu creio que tudo isso que aconteceu às vistas de João. João, naquele momento, possivelmente deixou Jesus e seguiu o homem até o tanque de Siloé. João chegou no tanque de Siloé, chegou no lugar de Siloé e viu aquele homem voltar a ver. Ele foi uma testemunha ocular desse milagre. João saiu de lá junto com o homem, vendo talvez vibrar, talvez contemplar a grande obra que Jesus havia feito na vida dele. João viu aquele homem ser interrogado pelos vizinhos. João viu a descrença dos vizinhos. João viu aquele homem insistir e dizer: eu era cego e agora vejo. João viu aquele homem ser levado aos fariseus. João estava lá na sinagoga quando aquele homem foi interrogado. João viu a insistência dos fariseus. João viu os fariseus não estarem contentes com a resposta dele e mandar chamar os seus pais. João viu os seus pais não responderem aquilo que os fariseus queriam ouvir. E novamente João diz de novo: eu não via e agora eu vejo. E Jesus foi quem colocou o lodo nos meus olhos. Amado, eu vejo João sendo uma testemunha ocular, não só de um grande milagre que Jesus fez, mas da grande fé que tinha aquele cego. Porque ele não temeu ser expulso da sinagoga. E ele foi, é uma verdade. Ele não temeu falar e confessar que Jesus o salvou. Em nenhum momento ele titubeou em dar o nome daquele que salvou ele, daquele que resgatou ele da vida de mendigo, de uma vida miserável. Você já foi resgatado por Jesus? Ele já fez algo na sua vida? De todo esse texto, de toda essa perspectiva, do olhar de João, dessa história contada por João, algumas coisas me chamaram a atenção. Primeira coisa que me chamou a atenção de forma negativa, irmão, é a pergunta que os discípulos fizeram para Jesus lá no começo. Quando eles olharam para aquele cego, eles perguntaram: mestre, quem pecou? Amado, eu queria trazer para você algo maravilhoso nessa mensagem. Eu queria entender junto contigo o porquê que nós não conseguimos ficar felizes, não conseguimos nos alegrar, não conseguimos simplesmente louvar, vibrar junto com Cristo Jesus. Por que nós não conseguimos nos contentar com um simples milagre? Por que nós temos que, com os nossos olhos, enxergar maldade em tudo, enxergar pecado em tudo? Quando os discípulos perguntaram para Jesus: mestre, quem pecou? Eles mostraram ali o que havia dentro do coração deles. Jesus, de uma maneira incrível, ele diz: ninguém pecou. Ninguém pecou. Isso aconteceu para que se manifestasse a glória de Deus na vida desse homem. Amado, quantas vezes eu e você apontamos o dedo para alguém em situação frágil, alguém que porventura passando alguma necessidade, um irmão na fé, um cristão, e nós não dissemos assim: esse homem está pecando, por isso ele está passando tudo isso. Eu quero lembrar você de Jó. Jó é um exemplo muito clássico e ao mesmo tempo muito claro disso que eu estou falando. Jó em nenhum momento pecou, a Bíblia não diz isso, muito pelo contrário. A Bíblia nos mostra um homem que Deus dava testemunho dele. Está vendo, meu servo Jó? Porque não há na terra homem íntegro e reto e temente a Deus como ele. O Senhor dava testemunho de Jó. Mas a verdade é que quando
todos os males sobreveio sobre Jó, os amigos dele, os irmãos dele, a família dele, a própria esposa, questionavam se Jó era realmente íntegro e reto e temente a Deus. Jó, tu tem pecado. Jó tinha pecado. Porque nós temos esse hábito, essa mania de julgar o nosso irmão segundo as aparências, segundo o nosso próprio coração. E é isso que eu quero trazer para você como uma maneira negativa, uma visão negativa da perspectiva de João. Simplesmente, irmãos, nós vemos no nosso irmão aquilo que está dentro de nós. Os irmãos de Jó, irmãos na fé, os amigos de Jó, a esposa de Jó, via o pecado que eles mesmos cometiam, sendo afligido na vida de Jó. Nesse texto, talvez aqueles discípulos, vendo os próprios pecados, vendo a própria miséria, vendo a própria condição de miserabilidade, eles questionaram aquele cego, questionaram a Jesus dizendo quem pecou. Mas na verdade, quem pecou foram os próprios discípulos. Não é verdade? Não é isso que aprendemos ali? Pois Jesus diz, ninguém ali pecou, nem ele, nem os pais. Nós precisamos entender que muitas vezes, para a glória do Senhor se manifestar na minha ou na sua vida ou na vida de quem quer que seja, algo precisa acontecer. Esse algo nem sempre vai ser alguma coisa que nos chama aos olhos como algo bom. Afinal de contas, nós vemos com olhos humanos. Entretanto, o Senhor, da pior tragédia que pode acontecer, Ele pode levantar ou suscitar a maior bênção que você vai ver na sua vida. Não é verdade? Então a primeira coisa é essa. Por que temos que questionar? Por que temos que encontrar pecado onde não há? Oremos mais, amemos mais. Amém? Primeira coisa que falou comigo. A segunda coisa que falou comigo é que, também negativo, irmão, por que nós não podemos simplesmente ficar felizes com a bênção do nosso irmão? Por que nós não conseguimos simplesmente comemorar com ele a sua vitória? Veja bem, esse cego, anos mendigando, sentado, anos sofrendo, esse cego recebe um grande milagre, ele recebe uma grande bênção. E enquanto ele vibrava, alguns perguntavam, não, como pode? Como pode um pecador fazer isso? Como pode acontecer isso a um homem comum? Por quê? Por quê? E o que me vem à mente, e eu escrevi aqui nesse esboço, é o moralismo religioso. Aquele irmão, aquela irmã, aquele cristão que é religioso, que vive na dependência da religião, ele raramente vai ficar satisfeito quando alguém, abre aspas, não tão santo quanto ele, receber uma bênção. A visão de pecador que está encravada na mente do fariseu reflete um julgamento daquilo que ele mesmo vive. Como eu falei antes, o pecado é do fariseu, mas ele quer imputar sobre o outro. Ele não consegue ficar feliz porque o cego voltou a ver. Ele apenas consegue ver a miserabilidade dele na vida do cego. Talvez o que ele queria dizer é, por que não eu? Por que não foi comigo? Por que não me foram abertos os meus olhos? Entretanto, o cego hoje e naquele dia pôde ver Jesus. Nós estamos vendo a Cristo hoje? Será que estamos vendo Jesus hoje? Eu sei, irmão, a palavra é dura, mas agora vem uma bênção. Será que podemos nós hoje olharmos como João olhou? João caminhava com Cristo. E aí me traz outro ensinamento. Enquanto eu caminhar com Cristo, Cristo vai caminhar comigo. E quando Cristo estiver comigo, por onde eu andar, Ele também vai andar e ali vai haver sinais e maravilhas. E eu vou testemunhar sinais e maravilhas que Cristo vai fazer. Amém? No acontecimento do milagre,
quando eu testemunhar a maravilha, quando eu testemunhar a bênção, não cabe a mim julgar, pensar, crer, supor, seja a palavra que você quiser, o motivo da necessidade do milagre. Se aconteceu um milagre porque ele era pecador ou não. A verdade é que Deus se manifesta onde Ele quer e como Ele quer, da maneira que Ele quer. Ele é Deus. Aleluia. Logo, eu preciso entender que o que cabe a mim, o que realmente cabe a mim, é aquilo que o próprio Jesus me ensinou no versículo 4. Eu preciso fazer aquilo que eu fui chamado para fazer. O que eu fui chamado para fazer? O que você foi chamado para fazer? Você foi chamado para amar. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Você foi chamado para pregar. Você foi chamado para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você foi chamado para discipular. Você foi chamado para profetizar. Você foi chamado para curar. Você foi chamado para fazer os mesmos milagres que Cristo fez com esse cego. E para isso, eu preciso abrir a minha mente e o meu coração. Eu preciso parar de enxergar da ótica do fariseu e começar a enxergar da ótica de João. Sabe o que aconteceu quando aquele cego foi expulso da sinagoga porque ele não negou a Cristo? João saiu correndo de dentro da sinagoga. E João foi ter com Jesus. E João foi dizer para Jesus: Jesus, o cego, aquele que você curou, que já não é mais cego, ele foi expulso da sinagoga. Sabe por quê? Porque ele não negou a ti, Jesus. Porque ele não negou que foi tu que curou. Porque ele não negou que tu fez essa grande obra. E então Jesus vai até ele. Jesus vai até esse homem. E pergunta para ele: quem pensas que eu sou? E esse homem confessa Jesus como seu Salvador. E o milagre se confirma. E os olhos daquele homem realmente foram abertos. E hoje nós testemunhamos esse milagre aqui na palavra do Pai. Eu preciso ser um recebedor da graça. Eu preciso entender que quando Jesus me encontrar, se eu deixar, a minha vida vai mudar. A minha vida vai mudar. E que enquanto eu permanecer firme em Cristo, os meus olhos físicos e espirituais estarão sempre abertos. E eu então me tornarei ovelha do seu rebanho, ovelha do seu pastoreio. Assim continua essa história, irmão. O bom pastor, aquele que cuida das ovelhas. João capítulo 10. Amado, que a partir de hoje nós possamos fechar os nossos olhos para o julgamento e abrir os nossos olhos para o amor. Eu fiquei me perguntando o porquê desse estudo, o porquê dessa mensagem, o porquê dessa palavra. O momento de pandemia está acabando, irmão. Em Portugal, já a partir do dia 30, vamos poder, em nome de Jesus, fazer culto público. Glória a Deus, aleluias. Mas a verdade é que quando a porta da igreja abrir, irmão, talvez um cego, um ex-cego vai entrar por aquela porta. E aí não vai caber a você perguntar quem pecou. Mas você foi chamado para estar com os braços abertos. Esteja preparado, porque aquilo que o Senhor vai fazer através da sua vida é algo grandioso. E eu creio que o grande milagre está por vir. Eu creio que o grande milagre está por chegar a qualquer momento. E Jesus vai voltar e vai buscar sua noiva, aleluia. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus abençoe a sua família. E que Deus abençoe a tua semana. Em nome de Jesus. Amém.